Senhor. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. A palavra culto é justo neste capítulo de Êxodo que vai aparecer pela primeira vez. Pela primeira vez. Mas antes dessa palavra aparecer, nós temos no livro de Gênesis a primeira vez o uso da palavra adorar, ou adoração, ou as palavras que correspondem à atitude de adorar. E essa palavra, quem a usou pela primeira vez foi Abraão, quando, em resposta a um pedido de Deus, ele pega o seu filho e leva ao lugar que Deus havia indicado para sacrificar o seu único filho, Isaque. E quando ele está perto do monte do sacrifício, ele que estava acompanhado de um seu serviçal, de um seu empregado, ele diz ao empregado: fique aqui, porque eu e o menino vamos adiante para adorar e voltaremos. Mas lá na frente, em outros estudos, nós vamos voltar a falar dessa palavra usada por Abraão. Mas neste dia, nesta reflexão, eu quero me ater à palavra culto. Antes de lermos o texto, que nós vamos ler o texto já emitindo comentários, versículo por versículo, Êxodo capítulo 20, do primeiro verso até o versículo 7, eu preciso lhe dizer para você algumas coisas que julgo importantes que você saiba antes de lermos o texto. Qual é a primeira coisa? A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que, para entendermos o grande desafio de Deus de ter filhos e filhas que queiram crescer e amadurecer, é que estamos promovendo uma série de reflexões bíblicas sobre como crescermos na vida cristã e como amadurecermos na vida espiritual. É uma série, e como dissemos há pouco, esse é o estudo de número 18, começados em abril, mês de abril passado. Em nossa série de estudos, essa é a segunda coisa que eu quero lhe dizer, em nossa série de estudos e reflexões, já passamos por dois temas, por dois assuntos gerais. O primeiro, que o crente cresce e amadurece através dos conflitos. Por que nós estudamos como essa primeira série sobre conflitos? Porque quando a gente se converte, nos primeiros momentos da nossa fé em Cristo, a gente tem que enfrentar algumas realidades do mundo, agora convertidos, como novas criaturas. E estas realidades trazem alguns conflitos que nós precisamos saber como lidar com eles. A segunda série foi justo sobre oração, em que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar, como orar, por que orar, etc, etc e tal. Então, dissemos que o crente cresce na vida cristã e na maturidade espiritual através de uma vida dedicada à oração. Aqui é importante, e em terceiro lugar a nossa fala a nível de introdução, não há limites no que se refere a quão longe alguns crentes avançarão
no propósito de se tornarem cultuadores ou adoradores verdadeiros e relevantes em suas expressões de culto. A maioria esmagadora dos crentes estão muito longe para serem cultuadores e adoradores verdadeiros e relevantes. Por que estão longe? Porque quando se converteram, eles apenas começaram a reproduzir o que alguns crentes que já estavam na igreja fizeram, sem a percepção de que o que eles viram esses crentes que já estavam fazendo não era ainda o jeito que a Bíblia ensinava. E eles foram reproduzindo e fazendo, de maneira que também passaram a fazer as mesmas coisas como cultuadores e adoradores dentro de um conceito de limitação, não dando importância ao que de fato e de verdade significa culto. Então, por causa disto, eu tenho sim algumas perguntas para fazer. Primeira delas, sabemos nós, de fato e de verdade, o que é culto? Será que nossos cultos às vezes não estão meio para missa ou alguma coisa litúrgica, fria, inexpressiva e irrelevante para Deus? Sabemos nós o que é culto? Segunda pergunta, sabemos nós a quem devemos oferecer o culto? Aí você diz, a Deus, claro. Mas você conhece Deus, sabe por que Ele quer ser cultuado? Sabe você por que Ele quer ser adorado? Terceira pergunta. Sabemos nós o que é cultuar? Interessante que em toda a igreja, quando termina o culto, a congregação está dividida. Alguns dizem, gostei muito do culto, foi uma bênção. Outros dizem, já não gostei do culto. Quem disse que o culto é para que eu e você gostemos dele? O culto é oferecido a uma única pessoa e é essa pessoa, que é Deus, que deve nos dizer se ele gostou do nosso culto ou não. Se verdadeiramente nós adoramos a Ele ou se nós não adoramos. Sabemos nós o que é cultuar. A outra pergunta é a quarta pergunta. Sabemos nós o que é a verdadeira adoração? Quando a gente lê o livro do profeta Isaías, capítulo 1, do verso 10 até o verso 20, a gente vai perceber que Deus diz assim ao povo de Israel: eu já estou cansado do culto de vocês, das reuniões de vocês, eu não suporto mais o que vocês estão fazendo. Então, na hora que você puder, senta aí na sua casa, abre lá no profeta Isaías capítulo 1 e leia do verso 10 até o verso 20, e você vai ter uma percepção que Deus está sempre avaliando o que somos e o que nós fazemos. Sabemos nós o que é a verdadeira adoração? Quinta e penúltima pergunta. Quais os elementos do culto no Novo Testamento? Ou seja, quando a igreja se encontra para cultuar, de que se compõe um culto no Novo Testamento? Por que eu estou chamando a atenção para o culto no Novo Testamento? Porque ele é diferente do culto do Velho Testamento. Conquanto nós saibamos que o culto do Velho Testamento nos fornece algumas bases para
estabelecermos os critérios, os aspectos e os elementos de um culto cristão, um culto no Novo Testamento. Então, sabemos quais são os elementos do culto no Novo Testamento. Sexta e última pergunta. Culto é uma questão de forma, de liturgia, ou é uma questão de essência? Ao longo dos nossos estudos, pretendemos dar respostas a todas essas 6 perguntas. Porém, eu já lhe diria de antemão que as respostas a essas perguntas nós teremos na medida que nos aprofundarmos em um estudo biblicamente sério, biblicamente responsável. Na série de estudos que estamos iniciando sobre crescimento cristão e maturidade espiritual através do culto cristão, pretendemos refletir com você se você entende o que é cultuar e o que é adorar. Como dissemos há pouco, o nosso texto básico de hoje é Êxodo capítulo 20, do primeiro verso até o verso 7. Esse é o texto que nos fornece os elementos fundamentais do culto, levando em conta que os judeus ainda não eram uma nação. Quando estavam no deserto do Sinai, voltando do Egito para a terra da promessa. Eles não eram ainda uma nação. Era uma grande família de milhares e milhares de pessoas, e que você se lembra que quando desceram por causa da fome na época de Jacó, eles eram um pouco mais, provavelmente, que 60, 70 pessoas. Agora estão voltando com milhares e milhares de pessoas 400 anos depois. Eles não conheciam a terra da promessa. Eles jamais tinham colocado seus pés porque todos tinham nascido no Egito. Então, quando eles estão voltando, eles eram uma grande família dividida em 12 tribos com um sistema patriarcal de liderança. Eles não conheceram a terra da promessa, a terra de Canaã. Então vamos à leitura do texto, porque esse é o texto que vai nos dar as primeiras informações sobre culto. E como eu disse, nós vamos ler versículo por versículo, comentando cada um numa pequena frase, se nos aprofundarmos, porque o aprofundamento começa a partir da próxima semana, do próximo estudo. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Falou Deus todas estas palavras. O que esse versículo 1, o que é que destacamos nesse versículo 1? O culto é uma instrução que saiu da boca de Deus. Não é uma coisa humana, de origem humana. O culto foi determinado por Deus, e Deus falou todas estas palavras. Então, guarde isto. O culto é uma instituição, uma criação que saiu da boca de Deus. Versículo 2. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão.
escravidão. O que eu quero destacar nesse versículo 2? Eu quero destacar que o culto é o reconhecimento de que existe um Senhor que a Bíblia chama de Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, o culto é o reconhecimento de um Senhor sobre nós, que a Bíblia chama de Deus e que nós também aprendemos a chamar de Deus verdadeiramente. Versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. O que destacamos neste verso 3? O culto verdadeiro, ele é monoteísta. O que significa a palavra monoteísmo? Um único e verdadeiro Deus. Todos os outros deuses, todos eles são frutos da imaginação humana. Não são deuses verdadeiros. E aí quando a gente lê isso, Deus dizendo, olha, a única pessoa que deve ser adorada é a mim, e vocês não coloquem nem no meu lugar, nem entre eu e você, não façam outros deuses além de mim. Então, o culto verdadeiro, criado, instituído por Deus, ele é um culto monoteísta ao único Deus vivo e verdadeiro que existe, que sempre existiu e que sempre existirá. Versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Gente, é impressionante a clareza deste versículo, da instrução que Deus nos dá. Qual é o destaque no versículo 4? É que o culto não pode ter ídolo e nenhum tipo de imagem. Muitos de nós tratamos Deus e cultuamos a Deus como se Deus fosse ídolo. Deus não é ídolo. Ele é o soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, que é único, que é verdadeiro, que é autoexistente, que é soberano. Então, o culto não podemos tratar Deus como ídolo e nem devemos construir imagens de escultura, nem de anjos, nem de animais, nem de répteis, nem de seres humanos. Não farás para ti nem ídolo, nem imagem de qualquer coisa, no céu, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Agora, vamos para o versículo 5. O versículo 5 eu vou destacar 4 coisas nele. Então, ponha bastante atenção no que vamos ler no versículo 5 de Êxodo 20. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu,
o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo, ou como dizem outras traduções, visito a maldade dos pais nos filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira ou quarta geração daqueles que me desprezam. Vamos lá. Quais são os destaques neste verso 5? O primeiro destaque. Não te prostrarás diante dos ídolos, nem das imagens, nem lhe prestarás culto. Ou seja, o culto não é uma prostração diante dos deuses que o ser humano criou ou inventou para a sua vida. Jamais se ajoelhe, se prostre diante de uma imagem de pedra, de gesso, de prata, de ouro, de ferro, seja lá do que for, seja de seres humanos, sejam de animais, sejam de anjos, mesmo aquela pessoa que viveu na terra uma vida extraordinária, que fez coisas extraordinárias. Não te prostres diante destas pessoas, destas imagens que você criou e que acha que merece sua reverência, a sua prostração. A segunda coisa no versículo 5 que se destaca é quando ali, depois dessa primeira frase, na frase seguinte, quando diz: eu, o Senhor, teu Deus. Aí aparece em destaque o pronome possessivo teu. Ou seja, o Deus a quem se deve cultuar, ele é Senhor. O que significa soberano. O que significa não há nenhum outro. O que significa Deus. Eu, o Senhor, o teu Deus. Ou seja, eu sou aquele a quem você pertence. Então cultue a mim, elogie a mim, renda-se a mim, prostre-se somente diante de mim. Terceiro destaque no versículo 5. Sou Deus zeloso. Eu fiquei muito tempo pensando nesta expressão. O que é que poderia estar por trás da expressão Deus dizendo que ele é Deus zeloso? O que se destaca nessa expressão? O Deus a quem devemos cultuar não é qualquer um Deus. Ele é o Deus, não é um Deus. Zeloso. O que está por trás da palavra zelo? Por trás da palavra zelo está uma atitude humana. Aplicando-se a palavra a nós, quando é que nós zelamos por uma coisa? Zelamos pela pureza, pela limpeza, zelamos pela verdade, zelamos pela conduta adequada. E Deus, quando Jesus lá em João 4 disse, versículos 23 e 24, Jesus disse que Deus busca os verdadeiros adoradores, é porque ele parte da premissa que há falsos adoradores, que não são zelosos, que não são adequados, que oferecem a Deus o que Deus não quer.
que Deus rejeita. Aí a gente trata Deus como se Deus fosse um ídolo. Ídolo aceita qualquer coisa. Ídolo, enfim, é aquilo que nós já sabemos, mas nós vamos voltar a esse assunto lá na frente. Sou Deus zeloso, ou seja, eu não me misturo com o que não é zelo. Não aceito qualquer coisa, como alguns crentes costumam dizer, eu fiz para Deus, como se Deus aceitasse qualquer coisa. Volte ao texto de Isaías que mencionamos há pouco. Vai também lá em Malaquias capítulos 1 e 2 e você vai verificar que Deus não aceita qualquer coisa de qualquer jeito. Em quarto e último lugar, no verso 5, o destaque é quando diz que Deus diz que castiga os filhos pelos pecados dos pais até a terceira ou quarta geração daqueles que me desprezam. Àquela época, o que isso quer dizer é que o Deus a quem devemos cultuar é santo. Se você pretende cultuar a Deus sem santidade de vida, a maldade que você está fazendo contra a pessoa de Deus recairá sobre o seu filho, o seu neto e até sobre a sua quarta geração, que provavelmente é o seu bisneto. Por quê? Porque o Deus a quem devemos cultuar, ele é santo. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, Isaías disse, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Da sua glória. Versículo 6. Nele, a gente vai encontrar 3 instruções. O que diz o versículo 6? Ele diz assim. Confira aí na sua Bíblia. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Isso é um contraste com uma coisa que está no verso 5. O verso 5 diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração. Num sentido inverso, trocando o que ele disse no verso 5. Aqui no verso 6 diz que Deus visita as gerações daqueles que são verdadeiros adoradores até 1000 anos. Até 1000 anos. Ou seja, 1000 gerações, perdão. Ou seja, olha o tamanho da responsabilidade que os pais têm como verdadeiros adoradores. De ensinarmos aos filhos, ajudarmos os filhos a ensinarem os netos e passar de geração em geração. Quais são as 3 coisas que se destacam nesse versículo 6? A primeira, quando diz assim, mas trato com bondade, isso quer dizer que o Deus que se deve cultuar é bondoso. A Bíblia diz que a bondade e as misericórdias do Senhor duram para sempre. A Bíblia diz, provai e vede o quanto o Senhor é bom. Deus é sempre bom para aqueles que aprendem a cultuar e a adorar em espírito e em verdade. Como Deus se manifesta
bondoso. A segunda coisa é quando o verso 6 vai dizer o seguinte: aqueles que guardam os meus mandamentos. O verdadeiro cultuador e adorador, ele não é desobediente. Ele é aquele que Deus falou, está falado e vou fazer. Deus não falou, não vou fazer. Deus disse não, então é não para mim. Deus disse sim, então é sim para mim. Ou seja, cultuadores são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Lembram que lá na frente o Senhor Jesus Cristo disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Culto é uma coisa do coração e dos lábios, e as duas coisas não estão separadas. Sai pelos lábios porque partem do coração. Isto é culto. Isto é culto. Por isso que Provérbios vai nos ensinar, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Ande nos mandamentos do Senhor. E a terceira coisa no verso 6 é que não tome o nome de Deus em vão. Esse é o pecado que mais cometemos. Tomar o nome de Deus em vão. O que é uma coisa vã? É uma coisa sem sentido, uma coisa sem importância, é uma coisa sem significado. É quando você mistura uma coisa que é santa com uma coisa que não é santa, numa brincadeira. Você provavelmente já viu alguém dizer assim: não, eu torço para o Santos Futebol Clube porque a Bíblia diz sede santos. Isso é uma brincadeira desagradável, isso é uma brincadeira sem graça. Isto é tomar o nome de Deus em vão. O verdadeiro cultuador, o verdadeiro adorador, é aquele que jamais toma o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Quando fala ou pronuncia o nome de Deus, o faz reverente, respeitoso, adorador, cultuador. Porque estas coisas legitimam o nosso culto. Finalmente, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Uma outra tradução diz: o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Meus queridos, olha o tamanho da responsabilidade. O que isso quer dizer? É que ninguém pode argumentar, ninguém pode dizer que não sabia que o nome de Deus é tão santo que não pode ser tomado em vão. E a segunda coisa é que o texto diz que Deus disciplinará quem tomar o seu nome em vão. E aí você pode já estar perguntando: mas que disciplina vem sobre quem toma o nome de Deus em vão? Isso vai ser objeto de nossos estudos mais para a frente. Essas bases
que nós encontramos aqui em Êxodo, capítulo 20, do primeiro verso até o verso 7, as bases do culto, da adoração, como definidas e orientadas pelo próprio Deus, são para serem praticadas. A pergunta é, lá no Novo Testamento, elas continuam válidas? Responderemos nos próximos estudos. Mas aqui estão 12 bases para o verdadeiro culto. O culto como definido por Deus, como pedido por Deus, como exigido por Deus, o culto verdadeiro a Ele, à pessoa dele. Na próxima semana, dia 13 de agosto, seguiremos com o nosso segundo estudo. Porém, o estudo de hoje já nos ajuda e muito a consertar ou a ajustar nossos motivos, nossos critérios, nossos princípios e nossos valores quando cultuarmos a Deus. O culto é um momento ou um culto é uma vida? Responderemos na sequência dos estudos. Eu quero então desejar que você durma bem essa noite. Antes de fechar os seus olhos, releia o texto. Pegue esses 12 critérios, reflita sobre eles, leve-os para dentro da sua família e traga-os para o seu culto pessoal e particular. Até o próximo estudo. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde.